Estamos começando mais uma live, né? Então, para quem fizer sentido, tem um aviãozinho ali abaixo. Vai convidando o pessoal que está aí no Instagram, de bobeira depois do almoço, com o pezinho para cima, né? Tudo em casa de quarentena. Então, convida eles para virem aqui acompanhar essa live conosco hoje, que a gente vai falar sobre algo que pode fazer total diferença para a tua empresa ou para você nessa conjuntura. Então, se isso faz sentido, se te interessa, continua conosco, que dentro de mais 2 minutinhos a gente já vai estar começando. Enquanto você tem que estar chamando a turma. Ô César, você já está ilhado por aí? Compartilha conosco aí, diretamente de São Mateus do Sul, terra boa. Próximo eu vou até pensar. Eu brinquei com a Nath, né, que esses tempos atrás, quando a gente foi começar, eu falei que gostaria de começar a colocar músicas nos inícios da live, né? Fala, meu caro Éder, bom ou bom? Bom demais, tá por São Paulo? Rapaz, que bom ver você aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meus caros, hoje tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês, então, eu gostaria de dar um pontapé inicial, até para que depois a gente possa entrar aí no mundo, né, do assunto, que eu também vou trazer, se aprofundando um pouquinho mais na parte de consultoria. Bom demais, César, isso é bom, tem que cuidar mesmo. Tem uma frase que fala assim, ó, de nada vale ganhar o mundo se a gente perder a alma, né? Eu estou mudando essa frase dizendo o seguinte, de nada vale nós ganharmos dinheiro agora se a gente perder a saúde. Então vamos cuidar da saúde, né, é essencial nesse processo. Meus caros, eu não sei o que vocês, né, têm acompanhado por aí, em relação a todo esse processo que está acontecendo. Eu tenho assistido bastante lives, eu tenho ao mesmo tempo também acompanhado aí alguns artigos, matérias, para que eu possa estar antenado, atualizado e trazer coisas que sejam relevantes aqui para vocês. Então hoje o assunto que a gente vai falar é o seguinte, nesse momento, venda o seu conhecimento. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a live do Flávio Augusto, e além da live do Flávio Augusto, nós fizemos um trabalho junto com a carteira de clientes da GGV, os quais, né, os projetos que eu toco como líder de projeto, para a gente poder trazer um pouco de conteúdo nesse momento, buscando o seguinte, né, vamos juntar força para que a gente possa sair daqui mais forte, todo mundo junto. E o que ficou muito claro, né, se vocês procurarem em diferentes assuntos, pessoas que estão falando do mundo empresarial, do assunto de vendas, esse é o momento que a gente tem que buscar fazer o quê? Se reinventar. Seja bem-vindo, Arco. Tamo junto, meu querido. Então, nesse momento que a gente tem que buscar se reinventar, uma oportunidade ímpar para as empresas e para vocês, empresários, colaboradores, autônomos. Nesse momento, uma oportunidade única é o quê? Vender o seu conhecimento. Tá, mas como assim vender o meu conhecimento? Tem vários motivos que faria por si só, né, tornar isso um assunto atrativo. O Érico Rocha, ele fala o seguinte, ele fala, ó, Estela, que acabou de entrar aqui, se você, se o Valdo, se vocês não estiverem vendendo conhecimento, provavelmente vocês estão tendo menos rentabilidade do que eu. Então, nesse momento, aonde que nós estamos todo mundo trancado dentro de casa, que não pode sair, que não pode fazer nada, se torna uma oportunidade ímpar para a gente compartilhar o conhecimento. E eu tenho falado para todas as empresas que eu atendo, independente do segmento que ela atua, que ela pode entrar nesse mundo de vender conhecimento. Ah, Gustavo, mas eu, por exemplo, vendo máquinas a vapor, ok? Então veja como que você pode atrelar isso a um negócio, não vender um produto e equipamento, mas sim vender um negócio de máquina a vapor, gerar um conhecimento que seja relevante para os teus potenciais clientes. Ah, Gustavo, mas eu sou uma empresa de evento. Cara, tá todo mundo agora parado dentro de casa, um monte de gente fazendo um monte de live de conteúdo. Então identifique como você pode trazer o teu conhecimento, todo o teu feeling, o teu know-how para fazer a diferença para essas pessoas. E um dos pontos que eu quero entrar dentro do conhecimento, eu acredito que tem um lugar onde que o teu conhecimento tem um grande valor e mais do que isso, que tem uma grande valia, é no mundo da consultoria. Né? Aí tem gente que fala assim, porra, cara, mas ser consultor, né?
Por que vale a pena ser consultor, né? Por que ser consultor? Primeiro, que literalmente no mundo da consultoria, você vai estar vendendo isso que eu acabei de te falar, que é o conhecimento. O que as pessoas contratam quando você inicia um projeto é o que você tem de capacidade para entregar para elas. Não literalmente o teu operacional, porque o operacional ele já tem um braço para poder executar e entregar. Uma outra coisa que eu quero dizer em relação a isso, seja bem-vindo, JC, bom. Outra coisa que eu quero dizer para vocês em relação a isso, de uma vantagem de vocês estarem no mundo da consultoria, além de vocês terem a oportunidade de você vender o conhecimento, você vai vender o conhecimento daquilo que você gosta de fazer. Isso é uma coisa importante. No final da nossa live hoje, para quem já pensou em alguma vez entrar nesse mundo de poder compartilhar, vender, formatar treinamentos, o que seja, para tornar disponível o teu conhecimento, a experiência prática que você for adquirindo ao longo da caminhada, hoje eu ainda vou trazer para vocês as 3 dicas, os 3 passos para vocês iniciarem nessa jornada, ok? Mas nesse momento eu quero reforçar com vocês, para quem já está me acompanhando até aqui. Então, primeiro, no mundo da consultoria você pode vender o conhecimento. Melhor do que isso é que você vai vender o conhecimento daquilo que você gosta de fazer. Então ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e falar, olha, eu quero que você atue aqui agora na área do financeiro. Se você é um cara de marketing, não faz muito sentido para você. Terceiro passo e uma vantagem desse mercado é o autoconhecimento. Não só vender o teu conhecimento, mas como desenvolver o autoconhecimento. Olha que coisa louca de você aproveitar para vender o seu conhecimento. Dizem que a forma que a gente mais aprende é quando a gente ensina. Então, se você quer aprender algo, se você quer ter aquilo bem claro na tua cabeça, monte uma apresentação, né? Mesmo que você nunca vai apresentar para ninguém, mesmo que você não vá dar um treinamento, uma palestra, mas monte algo, porque naquele momento você tem que pegar aquele conteúdo, tangibilizar, lapidar e criar uma linha racional para passar ele para frente. Então você vai desenvolver bastante a tua linha de aprendizagem e também o teu autoconhecimento. Mais uma vantagem desse mundo louco que eu sou apaixonado e que eu quero tornar isso disponível pelo menos para 3 mil brasileiros aí nos próximos 5 anos é o seguinte: no mundo da consultoria, aonde que a gente vende o conhecimento, mas mais do que isso, eu vendo o conhecimento daquilo que eu gosto e consequentemente, quando eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo, eu tenho a oportunidade de vivenciar essa palavra chamada Affield. Meus caros, para as pessoas que vocês gostam, compartilhem essa live agora, porque essa palavra, né, a expressão dela na prática, pode fazer muito sentido para as pessoas que estão próximas de você. Quando a gente fala Affield, o que eu quero trazer para vocês nesse contexto? Quando nós estamos trabalhando com a venda do nosso conhecimento, e nesse lado eu vou puxar total para o mundo da consultoria, porque eu não consigo ver uma consultoria onde que você não torna disponível conhecimento, você vai vivenciar cada uma dessas palavras. Tá, mas Gustavo, o que são essas palavras? A primeira palavra é a autonomia. Ou seja, a partir de agora você tem a autonomia para criar, para sugerir, para implementar, você tem autonomia de atuação. Consequentemente, a nossa segunda palavra é o F da flexibilidade. A vida de quem vende conhecimento e atua na área de consultoria, você consegue ter flexibilidade de local de trabalho, né? Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na consultoria, porque eu posso prestar consultoria, né, estando em casa. Até eu tenho comentado com algumas pessoas, ontem eu vi o Flávio Augusto falando, eu falei, cara, eu me identifico muito com isso. Ele postou no Twitter dele assim, ó, seja bem-vindo à minha vida, porque tá todo mundo agora trabalhando home office, para isso já é uma rotina pro dia a dia dele, né? E para a vida de um consultor isso pode ser a realidade, porque daqui a pouco eu vou falar a respeito da tendência de venda de conhecimento. Vocês vão ver que o meio online está se tornando cada vez mais o meio aonde que a gente encontra as pessoas. Então, flexibilidade de tempo, flexibilidade de local de trabalho, impacto. A nossa terceira letra é a letra I de impacto. Olha que tesão. No sábado, há 10 dias atrás, eu recebi uma ligação 8 horas da manhã de uma pessoa falando assim, Gustavo, cara, eu não sei o que fazer, mas eu tive todos os meus projetos cancelados. Todos!
100% dos meus projetos foram cancelados. Aí você fala, Jesus Cristo, o que eu faço agora? E aí no início da outra semana eu recebi uma ligação falando assim, Gustavo, eu estou te ligando para te agradecer pela diferença que você fez no meu trabalho, pela diferença que você faz na minha empresa, pela diferença que você faz na vida dos meus colaboradores, pela diferença que você faz na minha vida pessoal e profissional. Porque eu estou te ligando agora que mesmo com toda essa crise, nós conseguimos bater a nossa meta. Ou seja, meus caros, quando você compartilha e torna disponível conhecimento para as pessoas e para quem tem o prazer e a oportunidade de ser um consultor, você tem um raio de impacto que a gente não consegue mensurar. Eu falo que é um efeito, como se fosse uma gota, uma bola de neve. Porque a hora que você impacta uma pessoa, no que eu impactei o empresário, ele vai impactar o time dele, que vai impactar a família dela, que vai impactar o bairro, que vai impactar a cidade, que vai impactar a sociedade. Então a vida de consultor, ela te permite ter um impacto extraordinário. A nossa terceira letra do AFIELD, a letra E de eficiência. A nossa quarta, recebi quase que uma chamada de atenção aqui. A nossa quarta letra é o E de eficiência. Isso é interessante. Uma das principais dores que eu ouço aí no dia a dia dos colaboradores, das pessoas é o seguinte, Gustavo, vê se você já se identificou com isso. Você trabalha. E você tem a sensação que aquilo que você produz, o esforço que você tem, você não consegue gerar os resultados proporcionais ao tanto que você trabalha. No mundo da consultoria, isso acontece de uma forma ao contrário. E daqui a pouco eu vou trazer isso para vocês. Quando a gente compara a possibilidade de rendimento de uma vida atrelada a uma caminhada CLT e de uma caminhada atrelada a um profissional autônomo, consultor, vocês vão ver que existe uma diferença considerável. Então, vender o seu conhecimento literalmente é uma oportunidade de ter mais eficiência, ou seja, fazer mais com menos. Comece a considerar como é que seria a tua vida se você conseguisse fazer mais com menos. O que você faria com o tempo que começaria a sobrar? Não estou falando que você não vai trabalhar, você vai trabalhar muito, viu? Não existe muito milagre, não. Aquele negócio de fazer um investimento e ficar milionário do dia para a noite, não é essa a ideia aqui. Mas imagina, você teria mais tempo talvez para ficar com a família, para poder fazer uma viagem para fora, para poder fazer uma leitura que você tem vontade e não tem tempo, fazer algum curso. A nossa quinta letra do AFIELD é a letra L da liberdade. A nossa geração, diferente das gerações dos nossos pais, o que os nossos pais buscavam antigamente? Estabilidade. Eu falo o seguinte, o Macaco está por aqui, vai lembrar um pouquinho, conhece a figura. Até hoje, quando meu pai me liga, ele fala assim, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está estudando aí para concurso? Cara, pelo amor de Deus, hein? Estuda aí para concurso que eu quero ver. Eu vou te mandar uma listagem de concursos que saiu aí, aqui no Brasil. Então, antigamente, estava muito atrelado a uma vida onde que a palavra estabilidade era o que movia e as pessoas buscavam. Hoje, o que nós estamos buscando é ter liberdade. E quando você começa a vender o teu conhecimento, quando você começa a tornar o teu conhecimento algo disponível e algo rentável para as pessoas e para você, você começa a ter mais liberdade financeira. Eu vou dizer para vocês, e acredite se quiser, quando eu entrei no mundo da consultoria, sabe qual que era o meu principal objetivo? Olha que coisa de louco. Eu entrei no mundo da consultoria e o meu principal objetivo era poder ir em um restaurante japonês e no final do mês não ficar preocupado com aquele dinheiro que eu tinha gastado no restaurante japonês. Até que um dia que eu olhei para minha vida e falei assim, cara, até quando? Eu me mato de trabalhar, não tenho preguiça. Então, peraí, eu vou começar a mudar a minha forma de enxergar o mundo, ter um pouco mais de coragem, fazer diferente para ter resultado diferente. Então, o nosso L é liberdade, liberdade financeira para você. E o nosso D é o D do desempenho. Então, nesse mundo é o seguinte, nós tivemos a oportunidade, para quem ainda não me acompanha aqui nas lives que eu tenho feito quase que dia sim, no outro também, na semana passada o Júlio ele esteve aqui e falou, para quem quer estar no mundo, onde o conhecimento é a tua principal moeda de troca, se o teu conhecimento não gera resultado, então não é conhecimento. Caraca, isso é muito pesado.
Se o teu conhecimento, se o teu trabalho não gera resultado, então, meu caro, começa a rever aquilo que você está fazendo. Então, uma das coisas que é essencial nessa caminhada é o D do desempenho. Então, mais uma vez, para a gente recapitular, quando a gente fala de trabalhar como consultor, quando a gente fala de, nesse momento, para cada um de vocês avaliarem como uma possibilidade real para hoje, vender o teu conhecimento, isso traz como uma vantagem a palavra FIELD: autonomia, flexibilidade, impacto, eficiência, liberdade e desempenho. Beleza? Seja bem-vindo aí também o Lucão, o Thiago, tamo junto. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Vão postando aí os comentários, o que vocês estão achando, o que vocês estão levando para vocês. Faça um convite também, tem um aviãozinho aqui, compartilhe com as pessoas. Daqui a pouco eu vou trazer 3 dicas para quem quer começar a vender conhecimento, como é que você pode iniciar essa trajetória. Dando sequência, eu quero dizer para vocês um pouco a respeito de qual que é o futuro, né, da área de consultoria. E aí você fala assim, pô, Gustavo, mas por que você está falando consultoria com conhecimento? Porque, mais uma vez, eu reforço o que eu comecei lá no início desse vídeo, dessa live de hoje. Que consultoria nada mais é do que a venda de conhecimento, ok? De uma forma estruturada, de uma forma aplicável, que traga resultados e que seja, de fato, né, uma coisa que funcione na prática. Olha o que eu enxergo do futuro desse negócio. Né? Como eu compartilhei com vocês, eu sou uma pessoa que busco ler bastante para estar atualizado e para trazer não só a ótica do Gustavo, que muitas vezes pode estar enviesada, mas trazer o que as pessoas, o que os especialistas estão falando do segmento, do mercado e das coisas que estão acontecendo. Então a primeira coisa, vê se faz sentido para você. Ó, o Rodrigues acabou de entrar. Rodrigues, vê se faz sentido. Vê se você me acompanha. O que vai acontecer no mundo? O mundo cada vez mais está criando dados e informações. Segundo o ex-CEO do Google, né, a cada 2 a 3 dias, nós criamos dados e informações equivalentes lá ao início da história da humanidade até os dias atuais, ao ano de 2003. Então, a cada 2 a 3 dias, junto ao início da história da humanidade, até o ano de 2003, é o que a gente gera de dados e informações. Então, o problema hoje das empresas, dos empresários, não é ter acesso a dado e informação. Isso a gente até tem, mas eu não tenho tempo para lapidar isso, eu não tenho tempo para entender o que é aplicável no meu negócio. Por isso, é essencial, nesse momento, ter uma pessoa que consiga tangibilizar todos esses dados e informações que estão aqui circulando no mundo e transforme isso numa mensagem aplicável e disponível para o seu negócio. Por isso, mais uma vez, o consultor, eu acredito que ele não seja uma profissão como alguns muito tempo diziam, né? Ah, consultor é coisa do passado. Olha o que eu vou te dizer. Trabalho de consultor é coisa do presente, vai aumentar a demanda e vai aumentar também a oferta. Mas em relação à oferta, daqui a pouco eu falo sobre isso. Segunda coisa, nós estamos vendo uma movimentação do trabalho, está tendo uma mudança de trabalho. Então, se vocês pegam do ano de 2014 para o ano de 2018, dobrou o número de profissionais autônomos do Brasil. Depois que a mudança na regra trabalhista, a gente aumentou a questão da pejotização. Ou seja, essa mudança na forma, no relacionamento de trabalho entre empresa e empregado, vai surgir muita oportunidade para quem quer oferecer serviço como terceiro para esse meio empresarial. Outra coisa, aumento do número de empresas. Apesar aí de toda essa conjuntura que a gente está vivendo agora, 74% dos jovens brasileiros querem ter a sua própria empresa. Então, como você consegue entregar algo que vai facilitar a jornada desse futuro empresário? Pense qual conhecimento, qual área de atuação, qual expertise, qual a experiência prática que você tem, que você pode facilitar o meu caminho. Põe na tua cabeça, eu quero te contratar. Mais uma vez, eu quero te contratar. Eu quero te contratar. Só que para eu te contratar, eu preciso saber como que você pode me ajudar, né? Ou para me montar um novo negócio, ou para mim poder melhorar minha rentabilidade, ou para me aumentar minhas vendas, ou para eu diminuir meus custos, ou sei lá, comece a encaixar, entender, fazer uma leitura
sua, uma leitura do teu negócio, de como que você pode trazer um conhecimento que vai fazer a diferença para esse mercado. Por quê? O número de empresas no Brasil vai aumentar. Dando sequência ainda em relação à oportunidade e para fortalecer que o mercado de consultoria vai crescer e vai crescer muito, olha o que está acontecendo. Quase 70%, né, dos empregos, de uma forma geral, serão drasticamente afetados pela tecnologia num curto prazo. O Brian, que está lá nos Estados Unidos, já deve estar vivenciando isso. Pessoal, eu sou da área de vendas. Na área de vendas, tem um estudo recente que mostra que 71% das vendas já pode ser feita de forma automatizada. Consequentemente, aquelas atividades mais operacionais, elas vão ser substituídas pelo quê? Pela tecnologia. Por outro lado, aquelas atividades mais analíticas e estratégicas vai ter oportunidade, vai ter demanda, e quem conseguir se posicionar nesse mercado a partir de agora vai conseguir ter o quê? Mais resultado, mais dinheiro, mais oportunidade e, consequentemente, mais desempenho. Ok? Então, eu trago algo para vocês. Para quem um dia pensa, né, em atuar nessa área como consultor, que pensa em tornar e vender o teu bem mais valioso, ou melhor, o segundo, porque eu acho que o bem mais valioso é o tempo. O segundo é o teu conhecimento. Se você pensa em vender o teu conhecimento, eu vou trazer uma sugestão, duas sugestões para você. Primeiro, seja especialista. Quem é bom em tudo não é melhor em nada. De novo, quem é bom em tudo não é melhor em nada. Então, no que você realmente é diferente? O que você pode entregar que vai fazer a diferença para as pessoas e para as empresas? E a segunda dica que eu trago para você é: esteja no meio online. O Montanari, que está aqui nos acompanhando, é lá da minha cidadezinha de Sacramento, Minas Gerais. Galera, Sacramento tem mais gado do que gente. Quando eu cheguei em Curitiba, né, um mineiro de natureza, eu falei assim, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo aqui? Toda essa cidade, São Paulo nem se fale, né? Mas Curitiba, essa cidade acelerada, agitada. E aí, né, eu comecei a me lidar um pouco com essa tal de tecnologia, a me envolver com isso. E eu lembro que eu falei, cara, isso aqui não é para mim. E eu estou aqui hoje, nesse momento, compartilhando com vocês um conteúdo através de uma live. Por quê? Porque a tendência do nosso mundo é tecnologia, é digital. Então, quando você for pensar naquilo que você vai oferecer, né, para o teu potencial cliente, para o teu cliente, com uma estratégia de relacionamento, tente atrelar isso a uma parte online. Você vai ter menos esforço para mais impacto. De novo, você vai ter menos esforço para mais impacto, que diretamente está atrelado à palavra field em relação à nossa letra da eficiência. Beleza? Agora, falando um pouquinho, eu disse para vocês algumas coisas então. Até aqui a gente já falou, né? Quais que são as vantagens de você vender o teu conhecimento e por que nesse momento que a gente está vivenciando é tão importante você estar disposto a vender o teu conhecimento. Falamos um pouco do conhecimento atrelado ao negócio da consultoria, né? Falamos qual que é a tendência da consultoria e eu vou dizer algo para vocês. O número de consultores vai aumentar. Então, Gustavo que está por aqui, o William que chegou agora, olha, o número de consultores vai aumentar. E por que o número de consultores vai aumentar? Por que essa oferta de consultores no mercado, quando eu falo consultores é de todos os segmentos, consultor financeiro, comercial, consultor de gestão de risco. Quer ganhar dinheiro agora, meu caro? Monte alguma coisa para gestão de risco e vai oferecer isso para o mercado. Tem uma galera que está procurando entender como é que vai lidar com toda essa conjuntura. Então, consultor de gestão de risco, consultor de planejamento estratégico, consultor de gestão de pessoas. A Rose estava por aqui agora, eu brinco com ela que eu falo o seguinte, Rose, se tem um consultor, uma área de consultoria que eu vejo que tem um potencial tremendo, é gestão de pessoas. Por quê? Porque na área de gestão de pessoas, ela está totalmente atrelada ao desempenho de toda a organização. Ah, balela. Balela? Olha o que o Peter Drucker fala sobre isso. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, tem N áreas de consultoria e a oferta de consultores vai aumentar e vai aumentar muito. Primeiro, por quê? O que está acontecendo? Nós, né, estamos vencendo desde 2014 do aumento na parte de demissão. Então, por toda essa conjuntura que a gente vem passando nos últimos anos,
a gente tem mais mão de obra disponível no mercado. Isso muitas vezes uma mão de obra mais operacional, mas também uma mão de obra mais cara e estratégica. E essa mão de obra mais cara e estratégica, pessoas que têm mais experiência prática e teórica, com certeza começam a enxergar esse mercado de consultoria como uma oportunidade. Porque eu vou trabalhar menos, eu vou ter mais impacto e vou ganhar mais. Né? Parece bom demais para ser verdade, mas essa é a realidade. Ó, e agora eu vou te falar uma coisa. Usando minha bola de cristal, né, brincadeira à parte, o número de consultores vai aumentar e vai aumentar muito. Você pode estar pensando assim, como assim, Gustavo? Como que a oferta, né, de consultores vai aumentar e você ainda está falando que vai aumentar muito? Sim, e eu vou te trazer 3 motivos e um bônus para defender essa tese. O primeiro é o seguinte, desde quando a gente passou aí do ano de 2014, que entrou aquela crise maluca, o que aconteceu? Aumentou consideravelmente o número de desempregados no Brasil. Nós temos desempregados tanto uma parte operacional, mas nós tivemos uma mão de obra estratégica, né, que muitas vezes é uma mão de obra mais cara para a empresa, que também começou a ficar disponível no mercado. E essas pessoas, elas estão procurando cada vez mais fazer o quê? Vender o seu bem mais precioso, que a gente já falou aqui hoje, depois do tempo, é o conhecimento. Então, até uma crise econômica que a gente passou lá atrás e que a gente está vivenciando nesse momento agora com o coronavírus, faz com que as pessoas comecem a enxergar a consultoria e esse mercado como uma possibilidade. O segundo fator é, nós estamos vivendo uma era chamada geração slash, ou slash generation. Você já ouviu falar sobre isso? É aquela geração barra. Tá, Gustavo, explica um pouco mais. Mais ou menos assim, olha, Gustavo, eu sou consultor empresarial, mas eu sou professor, sou empresário, sou trainer, sou marido, sou filho, sou mineiro, sou curitibano, né? Ou seja, eu sou. As pessoas tendem cada vez mais a ser multitarefas. E isso é uma tendência. Antigamente, quando a gente olhava para trás, se a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, né, o que eles procuravam? Estabilidade. Hoje, cada vez mais, a gente vê essa nova geração a qual eu pertenço, e você também, né, que está procurando o quê? Se movimentar. E isso está impactando em 2 coisas. Primeiro, as pessoas, né, ao longo da vida, elas estão tendo mais trabalho. Saiu um estudo americano que o jovem americano, até 30 anos, já trabalhou em mais de 7 empresas. E a segunda coisa que impacta esse Last Generation também, além dessa questão de a gente estar trabalhando em mais empresas, o tempo, o ciclo médio, né, de permanência de um colaborador na empresa está aumentando. Então eu até brinco o seguinte, a pessoa que quer entrar no mundo da consultoria e que ainda não trabalha como autônomo ou como um PJ, muitas vezes ele fala, cara, mas eu vou fazer isso, né, e se não der certo eu vou sair do meu emprego. Calma, ninguém aqui está falando que você precisa sair do seu emprego e fazer loucura, mas as pessoas vão buscar cada vez mais ser barra. Terceiro ponto, terceiro motivo para reforçar que o número de consultores vai aumentar e vai aumentar muito. De acordo com uma pesquisa realizada aqui no Brasil, 74% dos profissionais, dos colaboradores, estão insatisfeitos com o seu trabalho. É o teu caso? Talvez não, talvez sim. Né? Mas a gente vê que tem uma mão de obra, um percentual considerável que não está engajado mais com aquilo que ele está fazendo, e com isso, além de outras empresas começar a ser uma opção, esse mercado, né, de PJs, de autônomo, que a gente já falou um pouco atrás, que cada vez mais isso também está sendo demandado pelas empresas, começa a ser um mercado, uma oportunidade, né, para atrair essas pessoas. E o bônus que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Esse é um bônus, até aqui, né, eu trouxe alguns dados de mercado. Esse eu vou trazer a minha inferência, pela minha experiência nesses últimos 10 anos como consultor, como trainer, como professor na área de liderança, né, tendo liderado mais de 200 projetos por todo o Brasil. Eu vou te trazer algo e veja se faz sentido. As pessoas querem viver cada vez mais uma vida a field. Lembra que a gente falou sobre a field? Ou seja, ter mais autonomia, flexibilidade,
impacto, eficácia, liberdade e desafios. E essa vida, né, de ser consultor, ela consegue juntar tudo isso. Então veja se faz sentido para você. Cenário do mercado, geração slash, querendo ou não, as pessoas estão insatisfeitas no trabalho e um aumento de uma mão de obra mais qualificada disponível vai fazer com que esse mercado seja cada vez mais atrativo, mas ao mesmo tempo concorrido. Então, eu vou entrar agora em outro assunto que eu também quero entregar para vocês aqui hoje. Para aquela pessoa que está pensando assim, Gustavo, eu tenho interesse em ser consultor, né? Mas será que eu estou preparado? Né? Como é que eu dou o primeiro passo? Eu não sei por onde começar. Isso é para você. Então, se conecte com essas próximas palavras, esses próximos minutos. Pelo seguinte, esses tempos eu tive a oportunidade de trazer o Júlio aqui. O Júlio é um grande consultor da área de gestão de pessoas, hoje está lá em São Paulo, e ele comentou que o maior desafio de um consultor é vencer a sua própria mente. Então, muitas vezes a gente se prende, a gente se apega, né, ao que a nossa cabeça está falando e adota aquilo como verdade. Não, você não está preparado. Será que é o momento certo? Agora a gente está passando por crise. Será que você realmente tem valor no mercado? As pessoas te contratariam? Meu Deus, você vai conseguir entregar aquilo que as pessoas estão te pagando? E tudo isso vai virando, né, uma bola de neve nesse liquidificador aqui dentro da nossa cabeça. Por isso eu quero trazer um primeiro passo para você. Você que já está nesse mundo e que talvez, né, está querendo jogar de corpo e alma para você, que quer começar a pisar para poder sentir um pouquinho mais como é esse mundo de ser consultor, fica aqui a minha dica. O primeiro passo é, tenha claro o porquê você quer fazer isso. Viktor Frankl diz o seguinte, né? Ele ficou lá nos tempos nos campos de concentração e esse cara, eles têm uma frase que é maravilhosa, que fala, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, qual que é o seu porquê? O que te inspira a estar ou a entrar ou até aumentar essa jornada? Porque o que acontece, meus caros? No dia a dia, a vida e a rotina vai te chamar as contas para você continuar fazendo aquilo que você sempre fez. Se você não se conectar com aquilo que realmente vai ser o seu motivo para você ter essa virada de chave, esquece, não vai sustentar. Compartilhando com vocês, qual que é o meu motivo? Hoje eu estou comprometido, inspirado, engajado em formar 3.000 consultores pelo Brasil nos próximos 5 anos. Para que essas pessoas, assim como você, possam vivenciar um estilo de vida que eu prego e acredito que é o estilo de vida Affield. Ok? Primeiro passo, não pire, não queira já falar, não, meu modelo de negócio é esse, eu vou cobrar tanto, né? Vou sair divulgando. Calma. Isso tudo é importante. Mas primeiro, por que você quer fazer isso? E se você tem dúvida em relação a esse assunto, assista a um vídeo chamado The Golden Circle, né? A teoria do círculo de ouro, que foi feita pelo britânico chamado Simon Sinek, onde que ele vai reforçar e aprofundar mais por que é importante você saber o teu porquê. Beleza? Então, essa é uma dica que parece simples, mas faz total diferença para quem vai entrar nesse mundo de consultoria. Voltando um pouco para muitas vezes essa questão que nos bate, Gustavo, será que eu estou preparado? Né? Coragem, ter ou não ter, o que eu faço agora? Eu vou trazer uma análise para que você faça, tá? A minha visão é que a longo prazo a CLT é algo que não funciona mais. Não funciona mais para as empresas e acredito que para você também não. E eu vou te trazer algo interessante, né? Comparando uma vida financeira, vamos falar da parte financeira, atrelado à parte de CLT, e uma vida financeira atrelada a ser consultor. Já adianto, ser consultor não é fácil, né? O Júlio também comentou que é como se a gente estivesse numa montanha russa. Por quê? Lá o projeto dele dura 3 meses. Ele fala, cara, então tem mês que eu tô, uau, encantado, com o resultado lá em cima. E daqui 90 dias parece que eu começo tudo de novo. Então você tem que estar presente que isso é uma realidade, essa oscilação. Mas vamos olhar uma parte financeira comparando o CLT, né, com uma parte de autônomo e atrelado diretamente a ser consultor.
Faz uma conta agora, eu não sei qual que é o valor, mas faz uma conta agora, quanto vale a sua hora trabalhada. Gustavo, como que eu faço isso? É muito simples. Pega o teu valor que você ganha lá por mês e divide. E se você quiser também, para poder ser justo nessa análise, considere férias e 13º. Porque numa vida de consultor, muitas vezes, isso não é realidade. A não ser que você vai ser consultor e trabalhar como CLT para alguma empresa de consultoria. Então vai lá, vamos fazer a conta agora. Pega o teu holerite, veja o quanto que você ganha e divide por 160 horas. Vamos considerar 40 horas por semana. Se você tiver algo que destoe bastante disso, leve em consideração. Quando você fizer essa divisão, nesse momento, você tem o quanto vale a sua hora, ok? Só para você ter uma ideia, o valor de um consultor, hora trabalhada, de saída, é em torno de R$ 82, né? Se vocês depois até podem pesquisar lá no Sebrae, que ele vai mostrar um pouco mais sobre isso. Um consultor que já tem mais tempo de mercado, vamos dizer um consultor intermediário, ele vai estar cobrando em torno de 200 a 250 a hora trabalhada. Agora um consultor que é foda, que tem experiência, que tem case, que tem valor agregado, né, que o cliente muitas vezes tem que esperar 6 meses para conseguir começar a trabalhar com esse consultor, considera que esse aí provavelmente o valor de saída da hora dele é em torno de R$500. E eu quero dizer para você, né, que começa a analisar essa situação, que o financeiro é um dos pilares que me chamou a atenção nesse mundo. Né? Eu já compartilhei várias outras palavras que me fez ser consultor. Agora, algo importante é que você coloque na balança. E, meus caros, você não precisa sair do trabalho. Eu reforço isso de novo, não tem nada a ver. Comece a se conectar com a geração slash, ou seja, veja isso como uma oportunidade, seja para um rendimento extra, seja uma oportunidade para um novo desafio, seja uma oportunidade para adquirir novos aprendizados. Tudo depende da ótica como você faz. Então, para fechar esse tópico agora, entre uma análise superficial e inicial de CLT e autônomo, coloca como se fosse uma balança. Pega um papel A4, coloca a tua vida como CLT e as perspectivas como autônomo. Pontos positivos e pontos negativos. Por que que isso é importante? Eu acredito que quanto maior clareza nós tivermos em relação a um novo cenário, ou seja, se for possível correr riscos calculáveis, isso vai minimizar a questão da tua insegurança, da tua preocupação e realmente vai aumentar a tua disponibilidade em dar o primeiro passo ou não, continuar do jeito que está, que não tem nada de errado, você chegou até aqui. Faz sentido? Então, esse é meu convite, coloca na prática. E agora eu vou falar de mais um assunto para vocês, para a gente ir fechando essa nossa live. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Para quem ainda não me segue, segue lá, @serconsultor, né? Meu nome é Gustavo Rezende e eu estou de novo comprometido em trazer conteúdo, informação, método e ferramentas para formar 3.000 consultores empresariais nos próximos 5 anos pelo Brasil. E o último assunto que eu vou trazer para vocês é uma história muito doida de como eu comecei a ser consultor. Lá no passado, quando eu ainda tinha 19 anos de idade, em outro vídeo eu vou te contar um pouquinho como que eu entrei na faculdade. Sabe quando você acha que você está prestando uma coisa? Talvez você não tenha passado por isso. E a hora que você vai ver, você passou em outra. Coisa de louco, né? Mas foi mais ou menos assim que eu entrei no mundo de marketing. E isso foi um pontapé inicial para que eu pudesse estar aqui hoje falando sobre consultoria com vocês. Por quê? Porque naquele momento eu tive a oportunidade, através de uma pessoa que eu conheci, né, no período de faculdade, que me indicou para uma rede de salões, de trabalhar nessa rede de salões. Então comecei como estagiário, logo virei trainee, depois virei assistente de marketing, mais ou menos nós estamos falando um período de 1 ano a 1 ano e meio. Recebi até um convite para assumir um cargo de coordenação e gestão de projetos dentro de alguns pilares da área de marketing e de repente aconteceu uma coisa. Você já passou por isso? Me chamaram na sala da RH e falaram assim: Gustavo, nós temos uma coisa para te dizer. Primeiro, que a gente gosta muito do teu trabalho. E segundo, que você está demitido. Gente do céu, ser demitido é ruim. Pensa no trem ruim. Ser demitido é ruim demais.
Será? Na época, quando eu fui demitido, né, eu fiquei em depressão. Porque você começa a se questionar se você tem capacidade. Aí que você se questiona mesmo. Cara, será que eu sou bom? Será que a culpa... Não, o que eu estou fazendo de errado? Nossa, eu fui demitido para uma empresa, como é que eu vou trabalhar para outra? Ou ainda mais ser consultor, ainda mais com essa idade. Esquece, não dá. Só que eu acredito numa coisa. O acaso não existe. Isso não é um debate para a gente entrar agora. E quando aconteceu isso, depois de um tempo, um dos salões me ligaram, né, e falou assim, Gustavo, eu gosto muito do teu trabalho e eu quero te fazer um convite para você poder me apoiar aqui, né, pensar um pouco na parte de marketing, entender o que está acontecendo com o nosso negócio, o que a gente pode fazer para melhorar. E foi aí, com 19 anos de idade, que eu tive a minha primeira oportunidade de entrar no mundo da consultoria. Apanhei muito nessa trajetória e eu tenho muita coisa para entregar para vocês, para compartilhar em relação a isso. O que eu quero trazer para você aqui é que, na pior das hipóteses, para quem está no cenário de CLT, né, e tem uma certa rotina, se você começa a se conectar com um pouco daquilo que eu estou te falando, do estilo de vida de ser consultor, considera, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é você ser demitido. Porque você pode chegar hoje lá para o teu patrão, né, e falar assim, olha, eu estou querendo seguir a vida de ser consultor, quero fazer um trabalho PJ com você, é melhor para você, é melhor para mim, o que você acha? Ele, oh, legal, acho top, tchau e benção, não precisa aparecer mais amanhã. Mas pensa comigo, se isso acontecer, que pode acontecer, eu sempre acho que na situação mais negativa, no fundo do poço, tem alguma oportunidade nova para se abrir, algo para se aprender com isso. Então o meu convite é, se você realmente quer impactar, quer crescer, fazer cada vez mais a diferença num maior número de empresas, de pessoas, comece a considerar e entrar para esse mundo de ser consultor. Por isso, me acompanhe nas próximas lives, que a gente vai estar aqui juntos, tornando essa jornada de vocês mais fácil, assertiva, construtiva e prazerosa. Não é fácil, mas é possível. Tamo junto. Até daqui a pouco. E obrigado a todo mundo que está me acompanhando até aqui.